Boa tarde a todos, são 2 horas e 45 minutos exatamente, depois de uma pancada de chuva. Ó, vocês vejam aí as imagens atrás, nuvens carregadas, como dissemos na previsão, né, de sexta-feira. Muita chuva poderia acontecer realmente no final da tarde, mas eu acho que teve uma mudança aí climática, inclusive por volta de 1 hora da tarde deu uma bela de uma pancada de chuva e localizada em alguns pontos daqui da cidade de Santa Bárbara choveu mais, em outros pontos choveu menos, mas isso não atrapalhou a votação desse segundo turno, viu gente? Não atrapalhou. Inclusive eu estou agora aqui no segundo maior colégio eleitoral de Santa Bárbara do Oeste, que é o colégio, como vocês veem aqui, que eu fiz lá no primeiro turno, né? Eu fiz um vídeo aqui, é o Emílio Rome, um colégio muito tradicional na cidade de Santa Bárbara do Oeste, e é um colégio que tem aproximadamente 5.500 eleitores, né, em várias sessões. Inclusive, nas imagens que a gente mostrou no primeiro turno, aqui havia uma movimentação muito intensa na entrada já do colégio e nos corredores. Vocês vão ver que hoje o cenário é totalmente diferente, muita tranquilidade desde o início da manhã. Eu conversei com algumas coordenadoras aqui do TRE, né? Elas não quiseram falar o nome, falaram que por orientação não podem, né, dizer e nem gravar nenhuma entrevista, mas elas passaram a informação que já às 8 horas da manhã haviam várias pessoas aguardando a abertura oficial aí para poderem votar. Então tinha uma pequena fila e que logo foi fluindo, o fluxo foi tranquilo e as pessoas votaram tranquilamente. Elas até disseram que isso tem muito a ver pela questão que são só 2 candidatos, ou seja, governador e para presidente, e que isso realmente pode ter ajudado, influenciado nesta questão de não atrapalhar, né, não ocasionar as filas. Mas além de tudo, gente, muita tranquilidade, não teve nenhuma ocorrência, nenhum problema que pudesse atrasar, como aconteceu, né, no primeiro turno. Mas uma coisa elas disseram, que hoje, logo pelo início, uma das sessões, a sessão 2 aqui do colégio, teve um problema na urna, mas ela travou, aí eles precisaram reiniciar ela e aí funcionou normalmente. Então só foi essa ocasião, mas nada que atrapalhasse aí o período da votação. Continua, eles estão dizendo que o fluxo é muito assim, fluindo tranquilamente, então entra gente, sai gente rapidamente, não se forma filas aqui no colégio. Então a gente tem até imagens aí verificando exatamente isso, mostrando, né, de fato que esse segundo turno está sendo bem diferente do primeiro. E eu também conversei com a mesária Eva Iatarola, responsável pelo posto de justificativa. E ela disse também a mesma coisa, muita tranquilidade, porque no primeiro turno muita gente justificou, inclusive teve problema no aplicativo e que isso também ocasionou as filas no posto de justificativa. E este segundo turno não teve essa problemática. Todos vieram justificar tranquilamente e quem veio disse que o aplicativo funcionou normalmente. Então, vocês vejam que tudo fluiu muito bem neste segundo turno. E segundo informações, até o momento, olha só, no período da manhã tiveram 70 justificativas e agora à tarde já foram 10, ou seja, 80 justificativas agora aqui no colégio Emílio Rome. Então até às 14 horas e 50 minutos, ou seja, 2 horas e 50 minutos, 80 pessoas já fizeram a sua justificativa. E a maioria delas, segundo a Eva, é porque ou é de outra cidade ou porque é de outro estado. Nenhum caso, né, nenhuma justificativa, ou é porque é doença, ou é porque realmente as pessoas não queriam votar, por questões de desistência, né? Ao invés de votar em branco, acabavam justificando. Isso aconteceu no primeiro turno, segundo ela, mas neste, não. Pelo contrário, as pessoas estão justificando por motivos concretos e justamente por esses que eu acabei de dizer. Ou porque é de outra cidade ou porque é de outro estado, que veio trabalhar, veio fazer alguma visita, enfim, mas não por outros motivos. Então, a gente passa esse balanço aqui diretamente do segundo maior colégio eleitoral de Santa Bárbara do Oeste, que inclusive é onde eu voto, e a minha sessão, que é a sessão 9, no primeiro turno, eu demorei 1 hora e 45 minutos para votar. Hoje,
Em menos de 5 minutos eu fiz o meu voto. Então, vocês vejam que é muito diferente o cenário. Então, é uma oportunidade para os brasileiros fazerem aí, exercerem a sua cidadania de forma muito tranquila. E o interessante é que muitos dos brasileiros, como a gente viu no primeiro turno, muitos vestidos de verde e amarelo, né, ou com camisetas pretas, não, são poucos que a gente vê aí. Olha, vocês estão vendo aqui atrás algumas pessoas que vêm, né, vestidas de verde ou de amarelo, mas bem poucas em relação ao primeiro turno. Então, realmente um cenário totalmente diferente do primeiro turno. Que bom, né? E isso está acontecendo em geral e pelo jeito em todas as cidades da região, porque a gente sabe, os outros repórteres, nossa equipe, né? O Danilo Bueno, a Natália Lima, o Rafael Alves, temos também o Henrique Fernandes. Eles estão acompanhando os outros colégios, nas escolas estaduais, nas escolas particulares. E o clima é o mesmo, o ritmo é o mesmo, de tranquilidade.